Olá, tá começando o PTEC, seu podcast de tecnologia, e hoje nós vamos falar sobre a linha Moto G da Motorola, a nova linha Moto G da Motorola. Ou seja, tem o G10, o G30 e o G100. Bom, para quem não conhece a Motorola, eu acho difícil você não conhecer a Motorola, mas enfim, é uma empresa de telecomunicação que fazia rádio, né? Porque hoje em dia quase ninguém escuta rádio. Babás eletrônicas, smartphones, fones de ouvido. Tem outras coisas também, mas que eu não lembro agora. E ela foi comprada pela Lenovo. Por isso que normalmente tem muita parceria entre os dispositivos dela, da Lenovo e da Motorola. Atualmente a Lenovo parou com os smartphones dela, porque antes ela era uma empresa de smartphones que fazia a parte, sabe? Mas agora não, agora ela tá focando mais em notebooks. Então, muito provavelmente você já conhece um. Então, mas bora falar do smartphone em si. Começando pelo G10, que é o mais basiquinho. Bom, vamos falar da tela primeiro, né? Porque eu gosto de falar da tela. 6.5 polegadas, uma tela bacana e tamanho no caso. E é uma tela Max Vision HD Plus de 6.5 polegadas, como eu já falei. O que significa que é uma tela HD, por mais que o nome seja bonito, charmoso, é só HD. Que é triste, porque normalmente agora tá se tornando muito comum ver tela Full HD. Antes não era tanto assim, tipo, até uns anos atrás, sei lá, uns 4 anos atrás, era bem raro de encontrar tela Full HD, era só HD. Mas não sei por que eles fizeram isso. Eu sei que é um celular mais básico e tal, mas falei, Full HD, cara. Pra quê, sabe? Não faz sentido. Mas enfim, agora vamos falar do processador, que normalmente é assim, tela, processador, enfim. O processador é um Snapdragon 460 e com uma GPU Adreno de 610. Pra quem conhece um pouquinho de tecnologia e tal, tecnologia mobile na verdade, celulares não, pô. Chipsets da linha 400 da Qualcomm não são muito potentes, assim, não é tipo na linha 600. Na linha 600 é tipo um pau pra toda obra, mas a da 400 é mais pra celulares de entrada. E é a premissa desse mesmo, tipo, é pra ser um celular de entrada, mais fraquinho e tal. Mas, querendo ou não, tá bom, vai. Tipo, é barato, tem que cortar preço em alguma coisa, mas, sei lá. Poderia colocar um processador 600 ultrapassado, por exemplo, que poderia ser até tão bom quanto o atual, que é o 460, no caso. Ele tem uma bateria de 500 mil mAh e com um carregamento rápido, com muitas aspas, ok? De 10 watts. 10 watts é um carregador normal, assim. Muitos diriam que é 5 watts, mas vamos combinar, 5 watts não dá pra nada, basicamente. É o carregador do iPhone, pra quem não tá sabendo. Mas não é muito legal, tá? Ainda mais pra uma bateria tão grande, tipo 5 mil mAh, querendo ou não, é uma bateria grande. Então, 10 watts não vai carregar rápido, ok? Não vai carregar rápido. Mesmo tendo um título, assim, de carregamento rápido. Mas vamos para as câmeras. A principal, wide, a normal, é de 48 megapixels. A ultra wide de 8, a macro de 2 megapixels e a de sensor de profundidade de 2 megapixels. Então, basicamente, né, eu fiquei surpreso com essa escolha de câmeras, porque normalmente a gente vê, por exemplo, sei lá, 16, enfim. Mas não, eles conseguiram colocar 48 megapixels, então, mesmo que seja o celular de entrada, tá muito bom, sabe? 48 megapixels não é de se jogar fora, sabe? E o único problema disso é que eu não sei se ele pode gravar em 4K, sabe? Ele não vai chegar a 4K, muito provavelmente por causa do processador dele. Então, não é muito bom não. E uma frontal de 8 megapixels. Nada demais assim também. Ele já vem com capacidade assim de armazenamento de 64 GB e uma memória RAM de 4 GB e o armazenamento expansível. Se não fosse também a gente teria um problema. E uma coisa muito interessante nos celulares da Motorola que mantém nesse aqui também ele já vem completinho da caixa, cara. Ele já vem completinho da caixa. Ele veio com capinha, com fone de ouvido, com o carregador, obviamente.
sei porque tiraria o carregador, sabe? Mas ele vem completinho da caixa, sabe? É isso que tem que ser, cara. Completo. Não tem que comprar coisa à parte, tá? Isso é coisa do passado, velho. Não pode, velho. Tem que ser completinho. Não, sério. Porque, por exemplo, eu entendo das empresas não colocarem fone de ouvido. Porque a pessoa pode comprar um fone de ouvido de uma qualidade, de uma maior qualidade, né? No caso. Então, faz sentido. Mas, pô, não coloca nenhuma capa, sabe? Só coloca o carregador aí e fala, se vira aí, sabe? Pô, não é legal, cara. Tem que ser assim, velho. Completo. Sabe? É assim que é bom. E o design dele não tem muita diferença não da linha passada, por exemplo. Se você for comparar o G10 com o G9, por exemplo, é bem parecido. Algumas coisas mudam, obviamente, mas não tem muito o que comentar assim não. O design é bacana, é bonito, só que tem meio que um rajado neles. Eu vou botar a foto aí na tela, que, sei lá, não achei muito bacana não. Se fosse só, tipo assim, a parte clean, assim, de plástico, já ficaria bem da hora. Não que seja feio, sabe? É bacana, só que, sei lá, pro meu gosto, esses rajadinhos meio que vacilou um pouquinho. E entre si eles não mudam muito o design não, tá? É mais ou menos farinha do mesmo saco. É basicamente isso. Então, não tem muita diferença entre eles não. Se você gostar de um, muito provavelmente você vai gostar do outro. O único que muda mesmo é o GC, mas a gente vai falar dele depois. Mas bora falar no do meio, que é o Moto G30. Ele tem uma tela Max Vision de 6,5 polegadas, desculpa, HD Plus. Pois é, continua HD. Esse Plus aí é só pra dar um charminho, mas não muda muita coisa não. E o Max Vision é a mesma coisa, não tem nada demais, é só o nome que a Motorola dá, enfim. Porém, tem 90 Hz de atualização, o que já é interessante, já é competitivo, assim. Você tira com a mão pra dar com outra, então, sei lá, meio que fica elas por elas, com muitas aspas. Aí você escolhe se, enfim, é importante pra você ou não. Mas bora falar do processador dele, que é o Snapdragon 662 da Qualcomm. Esse 662, se eu não me engano, é o mesmo do Poco M3, se eu não me engano é. Então, não é muito interessante assim, sabe? A premissa dele é legal, tipo, a faixa de preço é ok, mas, sabe, dá pra colocar um pouquinho mais potente. Não sei porque que eles fizeram isso. Sendo que o do Redmi Note 10, que é o de entrada da minha Redmi Note 10, obviamente, é mais potente. Então, não faz sentido. E ele é até mais antigo. Antigo não, né? Porque ele lançou ano passado, se eu não me engano. O processador, no caso. Então, sabe? Não é que seja um processador ruim, sabe? Mas que poderia ser melhor, entendeu? Mas, aí. Fica, tipo assim, não vai travar com nada, tá? Deixar bem claro aqui. Tipo, vai rodar aquele Free Firezinho e tal. Mas não roda tudo no máximo não, tá? Não é tão absurdo assim. Ele tem uma bateria de 5.000 mAh com um carregamento rápido de 20 watts. Esse sim é rápido, porque é 20 watts. Porque, querendo ou não, 10 watts é muito pouco nos dias de hoje, sabe? Não é que seja, tipo assim, absurdamente lento, 10 watts, mas, tipo assim, proporcionalmente fica bem lento. Então, não é legal. Mas tem 20 watts esse aqui, pelo menos. Então, muito bom. E é sério, se você tem a oportunidade de ter um carregamento rápido, por exemplo, esse de 20 watts, tenha, tá? É muito bom, é qualidade de vida, cara. O meu tem de 18 watts, eu já acho rápido, então imagina de 20. Então, é sério, tenham, é muito bom. Mas bora falar das câmeras. Ele tem a principal de 64 megapixels, a wide, a ultra wide de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels, mais o sensor de profundidade de 2 megapixels, que é para auxiliar no modo retrato. O que vem se tornando padrão, né? Essas características assim. Bom, quer dizer, ainda tá subindo um pouquinho o nível. Por exemplo, do Redmi Note 10 Pro Max e o do Realme Pro. Então, por exemplo, desses dois, eles têm câmera de 108 megapixels.
E quem sabe no futuro, nesses intermediários como o Moto G30 possam ter também, sabe? Mas 64 megapixels já tá de bom tamanho, já é bem legal. Já dá pra fazer basicamente tudo que você vai querer. E ele tem uma frontal de 13 megapixels também, então legal. Em questão de design, como eu já falei antes, não muda muita coisa entre eles. Só que a diferença é que a câmera deles é um pouco saltada pra fora, que não é muito bom, não é tanto assim, mas é um pouquinho. Então, você vai ter que usar a capinha. Só que a capa já vem na caixa, é a mesma coisa também. Então, é uma característica muito boa. Não vou comentar mais sobre, porque eu acho que eu já perdi muito tempo falando, mas é muito legal ter isso. Ele vem com capa, fone de ouvido, carregador e o próprio aparelho. Então, fique tranquilo. Isso que é bom, velho. Você não tem que comprar mais nada, sabe? Nenhum periférico a mais. Então, bacana. É sério, marcas de celulares que estão assistindo esse vídeo, coloquem no seu smartphone, ok? É muito bom, facilita muito a vida. Você não tem que comprar mais nada depois. Então, é isso. Obrigado. E novamente, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o preço deles, né? Vai estar aí na descrição do vídeo. E o unboxing deles vai estar no comentário fixado também. Então, se você quiser, fique de olho. Mas bora falar do Moto G100 5G. Que é o que a Motorola tá fazendo mais marketing em cima. E não é pra menos. Ele tem umas características bem interessantes. Ele tem uma tela de 6.7 polegadas Full HD Plus com suporte HDR10 com 90 Hz de atualização, de taxa de atualização. Então, normal, padrão, entre aspas, né? Por um topo de linha. Sim, é um topo de linha. Normalmente a linha da Motorola, da Moto G, normalmente de celulares mais intermediários, mas esse não, esse é parrudo. Tanto é que muita gente está comparando ele com o S20 FE, por ele ser um top de linha acessível, entre aspas. Mas enfim, vamos comentar das características restantes dele. Que é o processador, que é um dos principais atrativos dele na real. Mas enfim, vamos falar dele. Que é o Snapdragon 870 5G, porque, né, não ia colocar um celular com suporte 5G sem um processador que suporta 5G, então não faz sentido. Mas esse Snapdragon 870 da Qualcomm, ele é muito bom, é da série 800. Se você manja um pouquinho, a linha 800 da Qualcomm de processadores é muito avançada, é de top de linha, propriamente dito assim. Então vai rodar tudo de boa, sabe? Vai rodar tudo de boa, sério. Tranquilo, assim. COD, Free Fire. Eu tô falando muito Free Fire aqui porque, enfim, é o que as pessoas mais gostam. Então, é isso. Somos da massa. Além do mais, ele tem uma nova plataforma. Uma plataforma, na verdade, Ready for, ou preparado para. Traduzindo literalmente é isso. Que consiste uma plataforma, tipo assim, smart, voltada para várias funções. Por exemplo, jogo, videochamada, também um trabalho tipo desktop assim mesmo, ou seja, vai retomando, entre aspas, a ideia do Samsung DeX, que surgiu há uns tempos atrás. É bem parecido com o Samsung DeX, inclusive, porque você tem que usar um cabo HDMI para funcionar, por exemplo, com o seu monitor. É bem parecido, na verdade, mas é interessante porque meio que volta essa tendência, entre aspas, para outras marcas começarem a fazer também. E é um recurso muito legal, sabe? E é uma filosofia também muito interessante, porque é uma coisa para tudo, sabe? Então, bacana. Tanto é que quando você vai jogar nele, por exemplo, a Motorola tá falando que você vai ter uma experiência de console, etc. Então, bacana pra quem joga, ou até mesmo você que quer assistir, sei lá, um filmezinho e não tem, por exemplo, sei lá, na sua Smart TV. Meio que você só pega no seu celular, bota lá e é isso, você assiste seu filmezinho, mó de boa. Então, bacana, tem várias possibilidades nele. Então, legal. E esse cabo HDMI que eu falei há uns tempinhos atrás, você tem que comprar a parte, ele não vem junto com a caixa, porque é meio bad, mas dá pra entender. Porque o Samsung S8, que foi o que implementou o DeX, também era assim. Então, fazer o que? É a vida. Mas enfim, retomando para as características do aparelho. Ele tem uma bateria de 5.000 mAh, que é padrão.
e com carregamento rápido de 20 watts. Ou seja, a mesma coisa do antecessor dele, que é o G30. Então, tá tranquilo. Eu já expliquei, né? Não precisa perder tempo nisso. E também tem as câmeras dele, obviamente. Ele tem a principal de 64 megapixels, beleza? Uma câmera macro híbrida com a ultra wide de 16 megapixels e uma sensor de profundidade de 2 megapixels, que é de modo retrato. Essa tecnologia de câmera híbrida a gente viu no Lenovo Legion, que é da mesma empresa, porque o Lenovo é da Lenovo, comprou o Motorola. Então, tá aí as tecnologias, enfim. Estão entrelaçadas, é isso que eu quero dizer. E ele já vem de caixa com um armazenamento disponível de 256 GB, só que não é expansível, mas 256 GB já é bastante. Eu já acho 128 bastante, já. Então, imagina 126. 256, desculpa. Então, bacana. Mas agora vamos falar do design dele. Que uma pessoa comentou no meu último vídeo que o Realme Pro parece um fogão 4 bocas. E ele também parece um fogão 4 bocas. Inclusive, ele é muito parecido com o Realme 8 Pro. É bem parecido mesmo. Vai estar aí na tela, então quem quiser saber, só compara os dois. Realmente é bem parecido. Mas sei lá, é um fogão 4 bocas que eu acho bonito, assim. As cores são meio furtacor, não gosto muito de furtacor, mas enfim, fazer o quê? A cor azul dele, cara, tá bonitona, assim. Ele vem em 3 cores, se não me engano. A preta, a branca e a azul, que eu citei agora. E é da hora. O design dele é 3D, porque é curvo. Então, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho da hora, então é isso. Mas como é design, aí vai de gosto de cada um, né? E uma coisa que eu já ia me esquecendo, é que ele tem umas características da câmera dele que é da hora. Por exemplo, o zoom no áudio, que eles estão chamando de áudio zoom, pra ficar diferente do da Samsung. Que é basicamente, enfim, o próprio nome já diz, não tem muito o que explicar, é um zoom no áudio. Mas é basicamente num vídeo, por exemplo, tem um cara tocando um violão, assim, sei lá, num bar e tal. Só que você quer focar o áudio só do violão, então você vai dar um zoom na câmera e por meio de inteligência artificial ele vai só priorizar o som do violão, sabe? É basicamente isso. E o modo de cor em destaque, por exemplo, cor de destaque em azul, vermelho, dourado, que também tem, sabe? Mas de resto é basicamente isso. Mas tá na hora de comentar nesses aparelhos. Bom, eles são interessantes, ainda mais pro ano de 2021. São legais. A única coisa que eu não gostei tanto assim foi o G10 e o G30. O G100 tá bem legal, mas o G10 e o G30 poderia ser melhor, sabe? Não é que eles são ruins, mas poderia ser melhor. Por exemplo, o G10 poderia ter um processadorzinho um pouquinho mais potente e o G30 também, sabe? Fora isso, eles seriam bem competitivos, seriam legais. Só faltou a implementação da câmera Full HD, sabe? Que, na minha opinião, é bacana, tá? Sabe? Porque querendo ou não, você tá sempre na tela, então tendo uma tela boa é uma característica legal. E eu recomendo, eu quase não faço isso. Eu não fiz muito ultimamente, mas eu recomendo o G100, querendo ou não, né? Ele é o mais badalado assim, sabe? Mas entre ele tem opções melhores, por exemplo o S20 FE, que tem recursos muito legais e tá pau a pau com ele. Então, aí você, enfim, vê qual é melhor pra você e tal. Você fala que é um lançamento recente, tem reviews dele, obviamente, mas não tem tantos e o preço dele também tá bem alto. Então, se fosse você, eu esperaria um pouquinho. Ou tentar pegar um top de linha antigo, entre aspas, que foi lançado ano passado da Motorola. Foi ano passado? Isso mesmo. Que é o Motorola Edge. Que, querendo ou não, continua sendo muito bom, sabe? Só que agora ele tá meio ofuscado por causa do lançamento desse novo. Então, sei lá, dá uma chance. É uma opção legal se você gosta de Motorola, enfim. Bom, mas eu acho que é isso. Esse é o Petec, seu podcast de tecnologia. E até a próxima. E para quem tiver interessado nos unboxings e etc. dos aparelhos, vai estar aí na descrição do vídeo. Então,
Até a próxima!